Certo. Como havia comentado aí anteriormente, a questão da alteração no banco de dados ocorre da seguinte forma. Quando você grava um dado pelo teu software, esse dado, além de gravado, você agora tem que ter uma possibilidade de confirmar que esse dado não vai ser alterado a não ser pelo teu software. Ou seja, se o teu cliente, se o estabelecimento usuário for lá no banco e mandar um update na tabela, mudar o dado que já está gravado, ou usar um outro software para mudar esse dado, ou entrar direto no banco e mudar na mão, geralmente, o seu software vai ter que identificar essas alterações realizadas por fora, que ao gerar um arquivo, exemplo, de estoque, o cliente foi lá, entrou no banco, verificou, na minha loja tem 50 produtos, mas o meu PDV está com controle de 100. Eu vou entrar no banco, vou colocar 50. Quando você gerar o arquivo de estoque, ele vai ter um campo desse determinado produto que ele vai identificar com um caractere de interrogação, sendo que esse dado foi alterado na base. O que for feito pelo teu software, sendo entrada ou saída, tudo bem, você verifica uma possibilidade de você estar confirmando que foi o teu software que fez esse dado gravado. Então, pessoal, olha só. Perceberam aqui? Isso aqui é importantíssimo, tá? É importantíssimo isso, tá? Então, se o cara alterar na mão lá, de má fé, conforme o outro parceiro falou ali, pô, mas eu tenho conivência e tal, então se o cara alterar de má fé, o teu software tem um dispositivo para poder pegar isso. Nós estamos batendo um papo, tem software house que a cada registro faz um MD5, né? Perfeitamente, quando ele abre de novo, é uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. Exato. E aí ele sai checando quais são os MD5 que estão batendo. Opa, esse não bateu, e eles alteraram aqui. Entendeu? E aí coloca as interrogações devidas lá. Legal? Segura aí, pessoal. Tem sim. Do 103 ao 113, agora, todo. 1.6, o roteiro 1.4, junho de 2010, aplicável 0105. Esse é o último roteiro lançado. Porém, o ato COTEP mais atual é o 0106. Ou seja, se baseie no ato COTEP fazendo os testes do roteiro. Então, se você for homologar amanhã, você vai cobrar isso aí, né? Perfeitamente. Mas aí eu acho que está meio fora, né? Ele deveria cobrar isso aí. Tem uma questão como o roteiro saiu em junho, tem uma questão no próprio 1508, ato COTEP 1508, de se a empresa agendou até 30 dias do lançamento desse roteiro, se ela agendou 30 dias, se eu não me engano, não sei se é 30 dias antes desse lançamento, a empresa ainda pode fazer nas versões anteriores. É meio que direito adquirido, né? Eu agendei antes de sair essa nova lei, então eu ainda fico com o benefício da lei anterior, né? Beleza? Sim. Não, o seu só. Tá. A pergunta dele é muito boa e ele perguntou o seguinte, ele comentou que certificou com a Polimig no início do ano e como a versão do roteiro mudou, ele está perguntando se ele tem que se adequar a essa versão. O software dele é válido por 1 ano a partir da data da publicação no Confaz, no Diário Oficial da União. Depois desse 1 ano, se o seu software ocorrer qualquer alteração, você vai ter que fazer uma homologação na versão mais atual. Mas é o seguinte, dependendo da alteração que você, por exemplo, quero corrigir um bug no meu sistema hoje, agora. Você vai comunicar ao fisco, o fisco vai te falar se você tem que rehomologar o seu software ou se você pode dar entrada como uma alteração de versão. Se ele for te falar que você tem que rehomologar o software, você vai ter que rehomologar na versão mais atual. Só complementando o que o Denis estava dizendo, essa questão da validade de 1 ano, ela é estabelecida pela lei e é importante a software house verificar, porque para a gente não tem interesse da empresa voltar em menos de 1 ano, mas caso a alteração ela seja significativa a ponto de alterar a forma com que o aplicativo fiscal trata a SF, é importante que a empresa desenvolvedora entre em contato com o fisco para avaliar realmente a necessidade de homologar ou não. Porque, às vezes, a empresa ela entende que, no prazo de 1 ano, ela não precisa homologar e, às vezes, a alteração que ela fez é significativa para o fisco.
E aí sim, ela às vezes pode sofrer uma penalidade por não ter apresentado, né, ao órgão técnico para uma nova homologação. Então, é muito importante, a gente sempre salienta, fazer a consulta para verificar se a alteração ela realmente é significativa a ponto de precisar de homologação. Mas, legalmente, o prazo é de 1 ano. Correto. Passado esse 1 ano, se não houve nenhuma alteração, acho que você poderia entrar em contato com o fisco para ver se a legislação até lá não mudou várias vezes, porque, de repente, o teu software homologado há 1 ano atrás já não atende mais a legislação atual. Então, aí você, sim, deveria homologar. Mas é o fisco que vai te falar ou não. A princípio, não seria necessário, mas não somos nós que definimos as regras e não somos nós que legislamos. A gente apenas é incumbido de executar os testes do roteiro para validar a homologação. Então, assim, o que a gente sempre sugere é verifique junto ao fisco. Porque a gente dizer, não precisa homologar. Depois a empresa ela incorre numa fiscalização e, de repente, o fiscal que está lá no momento, ele quer cobrar, de repente, algo de uma versão nova que você, quando homologou, não tinha. Né? Então, a gente sempre opta pela cautela de aconselhar a empresa desenvolvedora a fazer essa consulta. A gente prefere não dizer, não precisa preocupar. Se não alterou, fica 1, 2, 3 anos, porque a gente seria até assim, corresponsável, de repente, por um problema que possa vir a ter no software. Né? Pois não. Correto. Certo. Exatamente. Então, assim, eu reitero, até agradeço o seu depoimento. A gente toma sempre esse cuidado, em 4 anos de trabalho, são muitos pormenores. Esse trabalho é um trabalho que a gente sabe que é exaustivo para vocês, exige uma série de interpretações no roteiro. Então, toda vez que há uma questão, eu preciso homologar de novo, a gente fala, consulte o fisco. Né? A gente não quer ninguém indo lá toda vez homologar com a gente, pelo contrário. Né? A gente quer o cliente satisfeito e, quando ele realmente precisar, ele contar com a gente. Pessoal, só algumas dúvidas que apareceram nas palestras anteriores. Né? Lembra que o cara seta o que ele vai fazer? Eu vou fazer pré-venda e concomitante. Correto. Se ele muda a aplicação, ele inclui um DAV, ele também tem que consultar o fisco, né? Não, aí nesse caso, como é uma funcionalidade nova, ele já tem que homologar então, novamente. Então, nem precisa consultar. Pega a marinha e vai direto homologar. Perfeitamente. Beleza, tá bom. E aí, a princípio, esses foram os principais erros e as novas atualizações para o roteiro atual. Obrigado.